dia, radionauta. São 7 horas desta segunda-feira, dia 4 de junho, e vamos espantar a preguiça navegando pelo mundo da informação com o programa Almoçando com Feijão, edição da manhã, onde você fica bem informado com espiritualidade sobre Santa Catarina e as manchetes dos principais jornais do Brasil. A partir de hoje, o nosso programa está mudando para se adaptar à internet, sendo colocado no YouTube e compartilhado no Facebook para atingir o maior número de radionautas em 3 edições diárias, fazendo um resumo das principais notícias do dia para manter você bem informado com o programa Almoçando com Feijão, edição da manhã, com espiritualidade, notícias de Santa Catarina e manchetes dos jornais. E vamos agora ao nosso toque de espiritualidade, que eu dedico aos aniversariantes do dia, que são a Terezinha Oliveira, o Tiago Albino Melo, Felipe Pame, Letícia Sequela, Rose dos Reis, Danilo Celal, Felipe Diego Arruda, Ilse Helena Cunha, Bianca Oliveira, Camila Rodrigues, Giane Elias, Eliege Santos, Vanessa Fontana e Karen Gomes. E a nossa dica espiritual é: não critique. Procure antes colaborar com todos sem fazer críticas. A crítica fere, e ninguém gosta de ser ferido. E a criatura que gosta de criticar, aos poucos se vê isolada de todos. Se vir alguma coisa errada, fale com amor e carinho, procurando ajudar, mas, sobretudo, procure corrigir os outros através do seu próprio exemplo. E vamos à nossa previsão do tempo. Santa Catarina amanheceu no domingo com temperaturas negativas mais uma vez. Os termômetros marcaram menos 3 graus centígrados em Urupema, em São Joaquim menos 1, e Bom Jardim da Serra ficou na casa do 0 grau. Nesta segunda-feira, dia 4, nós temos sol, com aumento de nuvens em todas as regiões no decorrer do dia. Temperatura baixa na madrugada, com geadas nas áreas altas do Planalto Sul, e a temperatura variando entre 10 e 19 graus centígrados. Notícias de Santa Catarina: queda na arrecadação de Santa Catarina em maio é de 130 milhões de reais. Durante a reunião com órgãos militares, civis, dirigentes de federações empresariais, de trabalhadores e associações corporativas, o governador Eduardo Moreira revelou que a queda na arrecadação estadual em maio atingiu a mais de 130 milhões. Ele anunciou que vai iniciar nos próximos dias uma campanha para incentivar a compra de produtos catarinenses a fim de reativar com maior velocidade toda a cadeia produtiva do Estado. O presidente da Fiesc, Glauco José Corte, apresentou o balanço das perdas na indústria, que foi de 1,7 bilhão de reais. E o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rodrigo Colasso, também revelou durante o balanço geral que estivemos próximos de um risco social ao referir-se às manifestações durante a greve dos caminhoneiros. A gente sabe que as manifestações foram ocultadas pela imprensa. Só se ficou sabendo das manifestações através das redes sociais. E vamos agora às principais manchetes dos jornais. Do final de semana destacamos: PCC cresce e já fatura mais de 400 milhões de reais por ano. Nos últimos anos, o primeiro comando da capital multiplicou por 6 o número de integrantes e se espalhou pelo país e pela América do Sul. Aperfeiçoou o escoamento de drogas para o exterior e passou a ser considerado uma espécie de organização pré-mafiosa, com faturamento estimado entre 400 e 800 milhões de reais por ano, valor que o colocaria entre as 500 maiores empresas do Brasil. E o que revelam documentos encontrados pela polícia após a investigação desencadeada pela morte de Rogério Jeremias de Simone, o Gerumang, onde foi constatado a sua ligação com o grupo do primeiro cartel de drogas chefiado pelo brasileiro Gilberto Aparecido Santos Sufininho, instalado na Bolívia. Junto com ele e aliado à máfia calabresa, a facção envia, segundo estimativas conservadoras, 1 tonelada de cocaína por mês para o exterior através dos portos de Santos, Itajaí, Rio e Fortaleza. Pois é,
Hoje, a estimativa é que existam 30 mil criminosos ligados à facção. O maior contingente, a terça parte deles, se encontra em São Paulo. Paraná e Ceará são estados com maior número de criminosos, em torno de 2 mil. E bandidos em liberdade pagam R$ 950 por mês para a facção. Sobra caminhão e falta carga no Brasil da crise. O movimento dos caminhões nas estradas brasileiras é hoje 26% inferior ao registrados entre 2003 e 2007. A ociosidade do setor é resultado da queda da demanda por frete, consequência da recessão e da frota inflada após anos de empréstimos subsidiados pelo governo. Então, nossos caminhoneiros, claro que precisavam diminuir o valor do diesel, mas também poderiam reivindicar melhorias no frete. Manchetes de hoje, Jornal O Globo: Centrão avança e reduz o peso dos partidos maiores. A participação dos 4 maiores partidos do país no número total de filiados caiu 17% desde 2002, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. MDB, PT, PSDB e PP têm juntos 41% dos eleitores que estão associados a alguma legenda. Estas siglas perderam espaço para legendas que surgiram entre 2002 e 2018, como PRB, PSD, PROS e Solidariedade. A queda de influência também aconteceu na Câmara, abrindo caminho para o fortalecimento dos partidos do Centrão, um cenário que pode dificultar a governabilidade do próximo presidente da República. Ainda no Globo, documentos dos Estados Unidos relatam a corrupção na ditadura militar. No governo do general João Batista Figueiredo, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília enviou ao Departamento de Estado um telegrama confidencial para dizer que a corrupção dominava o regime militar e que o Brasil era um país onde o jeito skin, ou seja, o jeitinho reinava. O documento, de 1984, sustenta que a sociedade deixou de confiar no governo. O ministro da Defesa não comentou o teor do documento. Ultimamente tem vindo à tona os problemas da ditadura militar, que é idolatrada por uns que querem a sua volta. Mas com a volta da ditadura militar terminam as liberdades civis. Estado de São Paulo, receita dos sindicatos cai 88% após a reforma trabalhista. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que após a entrada em vigor da reforma trabalhista, que acabou com o imposto sindical, as entidades viram sua receita despencar 88% nos 4 primeiros meses do ano. Apenas em abril, o volume total arrecadado pelas associações que representam os trabalhadores foi de 102,5 milhões, uma queda de 90% em relação ao mesmo mês de 2017. Os sindicatos viviam do imposto sindical, agora vão ter que associar as pessoas. Folha de São Paulo: Congresso não vê opção para reduzir o preço do combustível. Encerrada a paralisação dos caminhoneiros e normalizado o abastecimento de combustíveis, o comando do Congresso não vislumbra cenário de queda dos preços da gasolina, etanol e gás de cozinha para os consumidores. Para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia, a margem de manobra orçamentária é muito pequena. Além disso, eles lembram que o governo se depara com travas da Lei de Responsabilidade Fiscal e do teto constitucional dos gastos. Maia considera que uma política a ser feita no momento é o uso de impostos flutuantes. Acho que lá vem de novo o CPMF. Não sei não, mas eu acho que estão preparando um aumento de impostos. Mas é fácil. É só diminuir os gastos dos governos demitindo os funcionários. Por exemplo, vamos cortar os assessores dos senadores, deputados federais, deputados estaduais, que cada um tem de 30 a 40 empregados. Hoje um senador custa para o Brasil em torno de 30 milhões de reais por ano. Um deputado federal em torno de 6 milhões. Um deputado estadual está próximo disso aí. Então vamos economizar dinheiro com os políticos para sobrar, para diminuir os combustíveis para a população. Última notícia: Marcelo Odebrecht critica a empresa por elogios a investigado. Em mensagem a amigos,
Marcelo Odebrecht criticou a empresa por inocentar enfaticamente executivos investigados. Newton Souza, que substituiria seu pai Emílio no Conselho de Administração, foi derrubado por Marcelo. A Folha, Emílio diz que Souza declinou do convite. Querido radionauta, o nosso tempo se esgota. Convido você para a segunda edição do programa Almoçando com Feijão, a partir do meio-dia. Um beijo no coração e até lá, então.